Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na EJC, aula 20 hoje. O nosso tema é Descobrindo o Infinito Interior. E aí já já vou ler aqui a nossa frase inicial de sempre para a gente começar. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, com um cenário novo aqui que vocês já perceberam, né? Hoje eu estou no consultório. Então, eu estou sem o fone, mas graças a Deus tá funcionando, vocês estão ouvindo bem. Então, a gente está num cenário diferente hoje. Outra coisa, a última aula, a aula 19, eu vi que teve algumas visualizações a mais. Isso eu ouvi de algumas pessoas que viram 2, 3 vezes a aula, e às vezes surgem algumas dúvidas. Então, fiquem sempre à vontade para mandarem mensagem, perguntando. Se vocês quiserem, em algum momento aqui também falarem, perguntarem sobre a aula passada, que hoje basicamente é uma continuação, para a gente aprofundar um pouco mais o tema da última aula. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Então, às vezes, quando a gente traz um assunto novo, demora um pouco para a gente poder absorver algumas coisas. E isso acontece comigo, tenho certeza que acontece com vocês, mas a intenção é essa, é a gente sair da zona de conforto para poder caminhar, né? Poder evoluir, mexer mesmo com a nossa estrutura psíquica, espiritual, e receber esses impulsos de informações que acabam chegando, às vezes, de uma forma até... não existe mágica, não existe, né, nada fora, digamos, com sincronicidade. E hoje a gente vai dar continuidade na aula 20 com o tema Descobrindo o Infinito Interior. Eu sou o suprimento, tenho carne para comer, a qual não conheceis. João, capítulo 4, versículo 32. E nessa frase aqui, a gente já começa esquentando os motores, pessoal, que é o seguinte, qual é esse alimento? Qual é essa carne que nós não conhecemos, né? Qual é esse suprimento? Quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, nós estamos falando de uma essência. Então, a nossa visão sobre isso, ela nunca pode ser material, senão a gente não consegue compreender esse ensinamento na sua essência. Então, o ensinamento de Jesus, ele é sempre espiritual. Então, esse alimento de Jesus é o alimento do espírito e não da carne. Por mais que ele coloque, tenho carne para comer, a qual não conheceis, né? Então, existe uma crença universal que o suprimento está fora, no mundo, e que devemos lutar para obtê-lo. Mas a verdade é, eu sou o suprimento. Tenho carne para comer, a qual não conheceis. Se nossa mente soubesse disso, não precisaríamos receber instruções sobre o suprimento. Mas a mente é ignorante desta verdade, até que a instrução nos seja dada. Depois de recebê-la, mantemos a mente imbuída da verdade, que eu sou o suprimento, eu sou o caminho, eu sou a carne, o vinho e a água. Então, nesse início, pessoal, eu queria colocar a nossa cabeça literalmente na essência disso. Esse alimento é um alimento espiritual, que ele parte do princípio de primeiro receber uma instrução para isso. Quando nós não conhecemos algo, nós somos ignorantes sobre isso. A partir do momento que nós tomamos conhecimento, recebemos uma instrução, nós devemos colocar em prática. E a partir dessa prática é que nós vamos vivenciar aquele ensinamento. E a gente está falando aqui sobre, basicamente, nas últimas aulas, sobre o ensinamento de Jesus através do Evangelho, né? Então, amanhã pode chegar a tentação de não termos o suficiente. Mas nossa resposta deve ser: espere 1 minuto, só 1 minuto. Não estou julgando pelas aparências, agora estou julgando pela verdade. E a verdade é que tenho carne que o mundo desconhece, e tenho 12 cestos sobrando. Então, essa verdade, ela está baseada no quê? No morrer para a crença de qualquer falta na nossa vida. A gente precisa compreender que esse suprimento ele já está dentro de nós. E a gente vem caminhando nisso cada vez mais nesse processo de poder integrar nesse ser
o eu sou. Então, esse eu sou é essa parte onde existe o suprimento infinito. A partir do a partir da conexão, ou da reconexão, ou da expressão do eu superior, nós passamos a entender que tudo que nós precisamos já existe dentro de nós. Mas essa verdade, ela só é possível de ser compreendida quando eu olho a vida pelos olhos do espírito, quando eu olho a vida pelos olhos da consciência. Então, é esse caminho que nós estamos seguindo aqui. Então, a introdução, né? O erro original da busca espiritual. O maior equívoco do caminho espiritual é acreditar que o infinito está fora de nós. O Joel Goldsmith ensina que a busca por Deus, verdade ou luz, como algo distante, já nasce de uma ilusão de separação. Enquanto buscamos, afirmamos inconscientemente que ainda não somos. E aqui é uma parte muito importante da nossa aula hoje, por quê? Aqui existe uma quebra de paradigma grande, para que a gente possa não mais ficar na mente, no intelectual, tentando compreender as coisas divinas, mas simplesmente ser e viver a partir dessa nova realidade. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam para mim, né, quando estão no caminho, falam assim, Igor, eu não sei o que acontece, eu estou buscando, 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 e não encontro. Por quê? Geralmente essa busca está ligada a uma resposta externa. Então a gente sempre busca ali num lugar, busca em outro lugar, busca numa religião, numa doutrina, numa filosofia, busca uma orientação espiritual e não encontra. Porque é aí que está o problema, é na busca. Essa busca, ela geralmente vai nos levar para o externo. Então, inconscientemente, quando a gente está fazendo isso, nós não acreditamos que nós somos esse suprimento ou que já temos ele dentro de nós. E essa é uma parte que eu gostaria muito que a gente focasse no trabalho de hoje, tá? Então, tem uma parte aqui que eu queria conversar com vocês, que é o seguinte: para que a gente possa entender melhor esse conceito, a gente precisa trazer alguns exemplos, né? E aqui, o infinito não é um destino, né? O infinito não é um lugar onde se chega, mas uma realidade que se reconhece. Não existe progresso espiritual rumo ao infinito. Existe apenas o abandono da falsa identidade, que acreditava estar fora dele. Aqui, é a questão que nós falamos muito na última aula. Na última aula, nós conversamos e falamos muito sobre a questão do falso eu e do eu verdadeiro. E isso é uma questão que, enquanto a gente não compreender, a gente vai sempre passar pelas mesmas dificuldades, ou pela mesma visão que nós temos ao ter um desafio novo na vida. Então, a nossa vida ela não vai se transformar num mar de rosas, mas o que vai acontecer é que a nossa visão sobre tudo o que acontecer será diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Da mesma forma, podemos continuar doente todos os anos, ter uma cura e depois adoecer novamente, e ter outra cura novamente. Isso não é mais necessário. O que devemos fazer é alcançarmos a consciência da saúde. Para fazer isso, temos que morrer, entre aspas, diariamente para a crença mundial em dois poderes e renascermos em uma nova consciência de um poder, o poder do eu sou. Não é um poder que age sobre nós, é um poder que age por meio de nós e como nós. Então, eu sei que muitas vezes a gente pode falar assim, mas como eu confio nisso, né? Como eu consigo acreditar e viver a partir disso? Por mais difícil que seja, esse é o único caminho que vai, digamos, nos libertar. Libertar do sofrimento, acho que é uma palavra muito pesada, né? É uma frase muito pesada, nos libertar do sofrimento. Mas talvez da separação, da separatividade, de entender que nós precisamos sempre de algo de fora para poder, digamos, nos curar. E aí, o que acontece? É um enxuga-gelo, é um ciclo vicioso, porque eu tenho a cura, mas ao mesmo tempo, como disse ali na parte do texto, eu volto a ficar doente. Isso a gente deu o exemplo da saúde, mas pode ser qualquer coisa. E uma coisa interessante é que quando a gente fala de cura,
de algo que pode ser curado do lado de fora, quer dizer que não é uma realidade. Porque o que é criado por Deus, ele não pode ser modificado. Então, às vezes você pode ter uma ação externa sobre algo ou alguém, mas o que a gente vê é que geralmente isso retorna. Então, aquela criação, ela não é real. Porque quando existe uma ação do homem sobre algo, a gente está dizendo que aquela criação não é de Deus. Então, eu sei que isso às vezes parece um pouco complicado, mas é a partir daí que a gente vai mudar e acessar a nova terra ou um novo paradigma que a gente está tentando trazer aqui, né? E aqui tem o ponto principal, que é a consciência, que é o ponto de partida. Nada entra na experiência humana, exceto através da consciência. Esse é um dos pilares de Joel Goldsmith. Não vivemos em um mundo externo, vivemos dentro da consciência. Por isso, toda transformação é interior. Inclusive, a próxima aula terá esse tema, consciência, porque a gente tem que ir progredindo nessa questão de como tomar mais consciência. Então, quando a gente fala de consciência, muitas pessoas ligam isso à mente, certo? Então, a minha mente expandiu. Mas a questão não é essa. Por quê? Quando nós falamos de mente, nós falamos de um produto do cérebro, portanto, do corpo. E ainda não é a consciência que a espiritualidade, ou digamos assim, a nossa vivência como eu sou, vai se manifestar. Por quê? Quando nós falamos da mente como algo que pode criar, nós estamos falando que nós estamos criando a partir da personalidade ou do corpo. Na verdade, a mente, ela é uma transparência da consciência. Então, na verdade, não é a mente que cria a nossa realidade, ela simplesmente expressa a minha consciência. Então, eu preciso compreender que, quando a gente fala que a mente cria tudo, que o mundo é o mental, na nossa realidade, aqui, de tudo que a gente busca, geralmente a gente fala isso, é que, na verdade, a mente ela é a expressão da minha consciência. Então, a mente, ela vai dar o resultado externo da minha vida. Por isso que quando eu olho para o externo e vejo como ela está, eu também vou compreender como está a minha consciência. Deu para compreender isso, pessoal? Ficou bem explicado? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Vai dando um joinha aí, pessoal, se ficou bem explicada essa parte. Então, por que eu quis trazer esse conceito? Porque a mente, do jeito que ela é colocada muitas vezes, parece que nós temos que fazer o quê? Firmar a nossa mente, treinar a nossa mente, estar no domínio da nossa mente. Mas a gente está falando do corpo, da matéria, porque a mente ela é só uma transparência, ela transparece aquilo que é minha consciência, que é a minha verdade. Então, é a partir da quebra de um paradigma, a partir da vivência de uma nova realidade interior, que a minha mente vai expressar isso e, consequentemente, ela vai expressar saúde, doença, abundância, escassez e por aí e daí por diante. Ficou bem explicado, né, pessoal? Então, a mente, ela é só um instrumento, né? Então, quando a gente fala sobre a mente, e eu vou tocar nisso mais um pouquinho, é o seguinte: ela sempre vai fazer com que nós busquemos os louros da matéria. Por quê? Existem mecanismos na nossa mente que são coisas inconscientes para que a gente fique nessa zona de conforto e busque do lado de fora tentar completar algo que me falta dentro, né? Então, o que acontece? Quando nós buscamos do lado de fora, o que vai acontecer? Eu vou traduzir uma partezinha aqui de um ensinamento. Quando buscamos a fama e deixamos o mundo nos perseguir, trocamos nosso direito de nascença por uma bagunça. O nosso direito de nascença é o eu sou, né? Então, o mundo tem uma coroa numa mão e uma cruz na outra. E não precisamos nem pensar que alguma vez estaremos satisfeitos de subirmos numa cruz, né? Todo campeão descobriu isso, né? E como? Assim que ele se torna campeão, a multidão começa a aplaudir o outro candidato, né? E aí ele diz aqui: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades.
tudo é vaidade. E isso está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Por que que ele diz isso? Porque se eu coloco a mente como instrumento, eu vou acreditar naquela realidade da matéria. Então, quando eu troco a minha visão pela visão da consciência, ou os olhos de Deus e do Espírito, eu entendo que esse suprimento tem que partir de dentro. Eu não vou buscar mais aplausos. Você entende? Porque esse aplauso, ele nunca vai satisfazer. Eu vou sempre querer mais aplausos. Mas a questão é que, em algum momento, quando eu busco esse externo, geralmente ele vai me levar por uma cruz. Por isso que não é raro nós vermos, às vezes, personalidades, né, de algumas áreas, mas digamos, até da área do autoconhecimento, da religiosidade, que em algum momento acabam sendo pregados na cruz pela própria opinião pública que o aplaudiu. Então, é muito comum você estar num lugar sendo aplaudido, mas essa mesma pessoa que te aplaudiu é aquela que vai desferir um dado, né, de pensamento. Então, você nunca vai estar satisfeito de verdade com isso. Por isso que, nesse ensinamento, a gente precisa inverter. A partir do momento que a gente entende que o suprimento, que tudo que eu preciso está dentro de mim, a minha mente, ela vai expressar isso também, de uma forma mais cristalina. E aí eu passo a fazer o quê, pessoal? Eu passo a fazer o seguinte: eu me abro para que Deus se manifeste através de mim. Então, não é mais o que a mente do Igor julga ser bom ou ser ruim. Eu deixo com que Deus se expresse através de mim ou o meu eu sou. A partir daí, o que vai transparecer da minha mente é algo num padrão mais elevado, porque eu deixo de querer e passo a sentir aquilo que deve ser feito, falado, e eu viro até um instrumento melhor de cura, ou de impulso, ou de instrução na vida do outro. Ficou claro, pessoal? A diferença entre nós produzirmos através da mente, achando que a mente está produzindo algo, e a consciência, ficou bem claro isso? E eu vou falando bem pausado, que é para a gente ir entendendo cada conceito que a gente está trazendo aqui. Então, a realização do infinito interior. O eu sou antes da pessoa. Antes do nome, da história e do corpo, existe o eu sou. O eu sou não é uma afirmação pessoal, é a consciência impessoal, viva, silenciosa e eterna, que antecede o ego. Né? O ego a gente pode, vamos traduzir pela criação dessa personalidade, mas antes disso, quem nós éramos? Quem nós éramos na criação? Né? A gente diz muito que nós somos criados por Deus. E naquele momento da criação, quem nós éramos? É isso que nós estamos resgatando nesse momento. É isso que nós estamos buscando acessar com a busca de informações, de vivências e de conceitos que, digamos, fazem mais sentido no momento atual do planeta. Porque nós estamos recebendo impulsos. Impulsos que a gente vê, por exemplo, provindos do Sol, todo mês, né? A gente vê não mais só os espiritualistas falando disso, mas os cientistas, e na semana passada e retrasada isso aconteceu muito. Esses impulsos que estão acontecendo a partir do Sol faz com que a gente fique cada vez mais, não é irritado a palavra, é como se a gente ficasse instigado a dar o próximo passo. E muitas vezes a gente fica nessa questão do como, da busca e esquece simplesmente de respirar, de meditar, e é nesses momentos de meditações que nós vamos acessar essa consciência, porque é quando eu silencio, eu olho para dentro, e a partir daí as respostas vêm. Então, o, a parte, deixa eu ver aqui onde que eu queria falar uma outra coisa para você, que é o seguinte: nós temos o que está além do preço, nossa verdadeira identidade como ser de Deus. Isso não tem preço. Mais do que isso, não podemos ter. Também temos uma mente, um belo instrumento, uma bela transparência, e ela aceitará tudo o que dermos. Vamos mantê-la preenchida com um único poder,
para que com cada aparecimento de dois poderes, mantenhamos essa verdade em nossa mente e digamos, não, aí eu aceito Deus, Espírito como um único poder. E por que que é importante a gente ter essas afirmações, esses momentos de meditação? Porque nós vamos ser, digamos assim, tentados por essa outra verdade, ou seja, outro poder, a todo momento. A todo momento a gente vai ter que fazer uma escolha nessa fase de transição, digamos, que a humanidade está passando. Então é importante que a gente tenha e treine a que lado nós vamos dar ouvidos, ou de que forma nós vamos nos expressar. E isso a gente está conversando aqui. Hoje, por exemplo, eu estava com a Sônia, que ela não está aqui ao vivo, mas ela está sempre com a gente. E a gente estava dando exemplos de como a vida nos mostra a todo momento que nós devemos colocar a consciência à frente. E aí a gente vai dizer assim, nós estamos sendo testados? A questão não é que nós passamos a ser mais testados quando nós vamos em busca dessa transformação. É que nós passamos a perceber mais o mundo. E antes a gente lidava de forma automática. Então, é como se o mundo fosse ficando mais transparente, a nossa visão. A partir daí, eu vou ter sim escolhas de como realizar a cada ação, de como reagir a cada movimento que a vida vai colocar, porque os desafios eles vão estar ali. E é muito comum com que a gente fale assim, pô, mas parece que a minha vida piorou. Parece que eu estou tendo mais desafios, mas a verdade não é essa. A verdade é que você está ficando cada vez mais atento a tudo. Então, tudo fica mais transparente conforme eu vou tirando as escamas dos olhos. E isso é muito importante. Por quê? Nós podemos ter bons e maus pensamentos, pensamentos construtivos ou destrutivos. É o nosso estado de consciência que determina o que nossa mente pensa. E a consciência é o que somos. Nossa mente não impede, não pode impedir-nos de pensar em qualquer tipo de pensamento, porque estamos no comando e nossa mente deve nos deixar usá-la para qualquer finalidade que decidirmos. Se queremos empregá-la para o bem, assim será, mas se queremos usá-la para o mal, assim será também. Quando sabemos disso, estamos no controle de nossa mente. E ela não está fugindo disso, né? Que é o nosso controle. E o que que isso quer dizer? Que eu já compreendi que eu tenho uma escolha. Eu saí do automático. E eu vou saber que, naquele momento, eu reagir não vai me trazer nada que me beneficie. Mas para isso, esse ego ele vai ter que estar silenciado. Porque senão eu vou achar que eu estou perdendo, eu vou achar que eu estou sendo passado para trás, eu vou achar que eu estou engolindo sapo. Quando, na verdade, a consciência faz com que a gente se cale mais. Que a gente possa entregar, às vezes, para um outro que não tem mais consciência, uma situação que vai ser um impulso de transformação para ele. E nós passamos a ser esse instrumento na vida das pessoas à nossa volta. Tá dando para compreender, pessoal? Vamos lá. Eu estou conseguindo seguir nos conceitos aqui que a gente está trazendo? Vai me dando um joinha aí, pessoal, para cima ou para baixo, ou podem ir falando se tiver muito complicado, tá? Vamos lá. O infinito não precisa de intermediários. Então, aqui, ó, entre Deus e o homem não existe ponte, existe identidade. Goldsmith é claro, não somos canais, instrumentos ou portais, somos a própria consciência pelo qual o infinito se expressa. E isso muda até a nossa visão sobre a questão espiritual que nós praticamos, né? Muitas vezes nós nos colocamos como um canal, como um instrumento, mas geralmente esse canal ou esse instrumento está ligado por algo externo, concorda? Então, é uma entidade se manifestando através de mim, é alguém falando através de mim, é alguém escrevendo através de mim, quando, na verdade, muitas vezes, nós acessamos esse eu superior, que nós podemos dar diversos nomes, e nós simplesmente expressamos essa consciência que já está dentro de nós. Então, quando eu tiro esses intermediários, eu
fico mais independente, mas também existe uma responsabilidade muito maior sobre isso. Por quê? Porque eu passo a não me esconder mais atrás de nada. Porque no caminho espiritual, seja ele qual for, qual religião for, geralmente nós nos escondemos atrás de um mestre, de um guru, de um ensinamento. Então, eu passo a dizer, isso que eu estou falando está escrito no livro tal, isso que eu estou falando é uma intuição do guia tal, isso que eu estou falando é um ensinamento do fulano de tal. Mas quando eu passo a me expressar pelo eu sou, eu trago para mim a responsabilidade do que é produzido. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam naquela coisa assim, não, eu não consegui chegar, não, eu não consegui fazer, não, eu não consigo mudar, porque na verdade ela não quer assumir a responsabilidade por cada ato dela. Então, isso só acontece de maneira equilibrada quando eu passo a sentir isso dentro de mim. E aqui nessa imagem do lado, onde a gente vê esse rapaz seguindo a Jesus e sentindo esse amor crístico no coração, é como se ele fosse expressando aquilo que ele buscou na essência, que são os ensinamentos de Jesus. Então, quando eu acesso essa consciência que já existe em mim, que seria esse eu crístico, esse Cristo em mim, eu passo a ser uma expressão dele. E não mais um instrumento dele. Eu entendo que eu sou ele. Essa é a grande questão que às vezes a gente demora para aceitar. Então, o ego espiritual é o último obstáculo. E aqui é uma coisa que pega pesado. Eu já esqueci todas as minhas anotações aqui, porque eu vou ficar falando agora, né? Então, o que acontece? O ego espiritual é o último obstáculo. O eu, o eu, cadê eu? O eu que tenta se iluminar ainda é o falso eu. O eu que tenta se iluminar ainda é o falso eu. Mesmo práticas espirituais podem reforçar a separação quando existe alguém tentando chegar lá. O infinito se revela quando o esforço termina. E é muito comum a gente, quem medita aqui ou quem tem contato com isso, de que nós não devemos forçar, né? Não force nada, simplesmente respire, simplesmente medite, não tente imaginar uma solução, uma resolução. Simplesmente deixe de se esforçar. Essa é uma questão que é muito difícil da gente entender no caminho espiritual. E aqui, à medida que mantemos a mente cheia dessas verdades que nós estamos dizendo aqui, estamos deixando o nosso velho eu morrer. Aquele eu que teme poderes negativos, aquele eu que tem uma identidade separada de Deus, aquele eu que não reconhece sua divindade. Deixamos que morra e renasça o indivíduo que sabe que é um com o Pai. Então, para isso, eu preciso compreender no âmago do meu ser, a partir do que eu estou criando até um propósito espiritual. E isso é difícil da gente dizer assim, cara, eu estou fazendo isso. Eu estou criando a partir disso. Eu estou tentando me iluminar a partir desse eu falso, digamos assim. E isso, ao meu ver, no caminho, é a coisa mais difícil. Porque, basicamente, quando eu largo aquilo que, de alguma forma, eu acredito ser, eu faço a pergunta no momento seguinte: quem eu sou? Né? Quem eu sou? Eu sou o eu sou. Para isso, eu preciso me despir de qualquer título, como eu já disse várias vezes, e não mais querer o aplauso do mundo, a validação do mundo, da família, do cônjuge, das pessoas que de alguma forma você auxilia, ou de pessoas que teoricamente te buscam para que você possa as orientar. Eu não espero mais o aplauso. E aí, quando você deixa de buscar o aplauso, que eu estou resumindo aqui, seria o pagamento da matéria, né? Você começa a entrar nesse caminho. Porque simplesmente você expressa aquilo que você é, sem pensar se vão gostar ou não vão gostar. Porque você tem a verdade do coração que você está colocando o seu melhor para fora.
E a partir daí, essa obra, que é a sua vida, ela passa a se expressar através de você. Então você vê que a sua vida externa ela está se organizando, que você está harmonizando as suas relações, que você está conseguindo harmonizar a questão profissional, de relacionamento, de dinheiro. Você está, às vezes, no meio do caos, mas consegue sorrir internamente. E é aí que você entende que realmente você está nesse caminho infinito. Você não chegou em nenhum lugar. Você está nesse caminho infinito. Então, quando a gente fala aqui ó, do ego espiritual é o último obstáculo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que eu percebi na trajetória espiritual da minha vida e das pessoas que compartilham comigo dessa estrada, de que várias vezes, ou em grande parte, nós caminhamos pela beirada desse caminho infinito, mas nós não entramos no caminho infinito. Deu para compreender? A partir desse mergulho, eu não preciso dizer para o Raimundo que eu achei. Eu não preciso dizer para a Mirella, para o Jefferson, para a Aline, para a Lê, para ninguém. Eu simplesmente passo a me expressar, eu não tenho que convencer ninguém de que eu acessei algo, de que eu estou... Eu simplesmente começo a ser. E as pessoas percebem isso. Quando uma pessoa ganha digamos, ela vibra numa oitava acima, ou ela vai te dar uma... Porque você não precisa de muitas palavras. Você começa a ter sincronicidade com as coisas, como eu tenho sincronicidade com muitos de vocês aqui, em pequenas coisas. É isso que acontece. Por isso que as pessoas vão se unindo por frequência e vão se desconectando por frequência também. Né? Então, é uma coisa que eu queria trazer aqui, porque é muito importante. E aqui, ó, antes de eu falar sobre isso, existe uma questão, mas dá para eu falar aqui, ó, nessa parte. Descobrir é descansar. A verdade não se conquista, ela se revela no repouso. Para Goldsmith, a prática espiritual essencial é o silêncio interior, onde a mente para de interferir e a consciência se reconhece a si mesma. É aí, ó, muitas vezes, nesse espacinho do nosso descanso, aonde existe a maior transformação. Não é no tempo, não é aqui com vocês, eu falando ou praticando a caridade em algum lugar. Não é ali. É nesse silêncio. Essa prática espiritual do silêncio interior é onde realmente nós vamos estar com a gente mesmo. E aí a sua mente, ela não vai te enganar mais. Por quê? Não vai ter ninguém que ela precisa convencer ou ninguém que ela está buscando aplauso. Porque ela simplesmente está com quem faz com que ela se manifeste, com que ela transpareça, que é a sua consciência. Então, você vai dar direto com a sua consciência. E é por isso que, quando estamos em meditação, o ouvido está aberto, como se esperássemos ouvir algo mesmo. Mas isso é apenas simbólico do ouvido interno, que está em sintonia com Deus. Quando estou dando uma aula, não estou pensando nem usando pensamento. Estou mantendo minha mente como uma clara transparência para receber os pensamentos de Deus. Isso aqui é o que eu estava tentando traduzir para vocês no sentido de expressar aquilo que Deus quer e não que o Igor quer. Esse estado meditativo, eu posso parar, respirar, ou eu posso estar aqui conversando com vocês. Em vários momentos que a gente está conversando aqui, quando você se apega no escrito, no que você anotou, por exemplo, a gente pode acabar se perdendo. E quando a gente abre simplesmente para que a informação venha, é quando Deus fala. Não é o que eu quero, né? Pois meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos. Pois meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos. Isaías 55, 8. Não é o seu pensamento que lhe acrescenta um côvado, nem o seu pensamento que torna um cabelo branco em preto, mas quando você é receptivo ao que vem das profundezas de dentro de si mesmo, a terra se derrete.
Isso são ensinamentos que nós já temos há mais de 2000 anos. Eu tento dividir com vocês coisas que eu só fui, talvez, acessar há pouco tempo, mesmo já tendo lido, porque a consciência, ela amadurece. A consciência, ela caminha, ela amadurece a partir do momento que eu me abro para que esse eu sou se expresse. A consciência, o eu sou, a sabedoria interior. Para isso, eu preciso limpar cada vez mais o que essa personalidade Igor criou como ilusão. Deu para compreender? Essa parte, com certeza, é a mais difícil do caminho. Essa parte é o segredo do negócio. Para isso, a gente precisa se desidentificar de tudo, como eu disse. E muitas vezes as pessoas não querem largar isso. Por quê? Por medo de quem ela é. Porque quando ela pensa nisso, ela entende que talvez ainda não consiga sustentar por ela mesma aquilo que ela busca atrás de um ensinamento espiritual ou de um ego espiritual. E isso é um ensinamento que todos nós passamos em algum momento. Todos nós. Isso independe de religião, isso depende de qualquer coisa. Qualquer pessoa que pensa acima do dinheiro, da matéria, do carro, casa, apartamento, como diz o Hélio Couto, vai acessar isso em algum momento. Porque, em certa medida, todo mundo foi conduzido a um ensino da verdade que está preparado, que já está preparado para recebê-la. Em certa medida, todo mundo que foi conduzido ao ensino da verdade já está preparado para recebê-la. Se nós estamos chegando aqui falando isso, é porque nós já estamos preparados. E de onde ele a receberá? O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Estou parecendo um pastor, né, pessoal? Eu espero que faça sentido para vocês, como faz para mim. Então, a verdade não se conquista, ela se revela no repouso. Por isso que a gente busca muito aqui as questões da meditação, que em breve a gente vai voltar a fazer juntos aqui, tá? E aí, seguindo, o infinito interior não elimina a vida. E aqui era o que eu estava falando sobre o que eu estava conversando com a Sônia. A realização espiritual não remove desafios, mas remove o conflito interno. A vida continua com escolhas, dores e movimentos. A diferença é que não há mais um eu separado lutando contra ela. Foi o que eu falei um pouquinho antes. A vida ela vai continuar sendo o que ela é. A questão é que as nossas escolhas elas passam a ser mais conscientes. E aí o que acontece? Eu vivo com mais leveza. Eu vivo com mais paz interior. Porque é a única coisa que eu tenho algum controle. O resto, tudo que é externo, eu não tenho. Seja a economia, seja alguém do lado de fora, ou no trânsito, quando alguém bate no seu carro, ou te atropela, ou faz alguma coisa, eu não tenho como. Como isso aconteceu comigo terça passada, num leve acidente de trânsito. Naquele momento que aconteceu aquilo, eu percebi que eu ia precisar agir como eu falo para todo mundo. Mesmo estando na razão, a outra pessoa, ela não teve consciência de entender que a gente poderia dividir aquela responsabilidade. Então, coube a mim, que de alguma forma podia encerrar aquele conflito, agir. E de alguma forma isso é um impulso para o outro também. E aquilo deixou meu coração mais leve, porque o Igor de ontem, ele ia brigar, ele ia mostrar a razão, ele ia levar isso para a justiça, ele ia mostrar por A mais B que ele estava certo e que iria dividir aquela responsabilidade. Mas a que preço? A pensamentos negativos na minha direção, a gastando tempo, dinheiro. Então, é esse tipo de coisa que o caminho faz com que fique mais leve. O desafio vai estar lá. Uma moto na sua frente vai estar lá. Algo, né, que está fora do contexto vai estar lá. Né? Às vezes, uma parceria que não dá certo vai estar lá. Mas como eu vou agir é o que vai dizer se realmente eu entrei nesse caminho infinito, porque ele não te trará o peso.
A consciência traz leveza. E aí, ação sem ansiedade. Quando o infinito é reconhecido, a ação nasce da clareza, não do medo. As decisões deixam de ser reações emocionais e passam a ser expressões naturais da consciência. E aí aqui do lado tem uma frasezinha do Napoleão Hill: ação é a medida real da inteligência. Ação é a medida real da inteligência. É muito comum a gente ouvir assim, a pessoa fala assim: eu sabia, mas eu agi errado. Né? Eu sabia, mas eu agi diferente daquilo que eu queria. Por quê? Porque, de alguma forma, essa consciência não está ainda expressa, né, naquele ser. Porque não faz sentido. Porque a minha ação vai demonstrar realmente qual é o meu caminho, ou onde eu estou nesse caminho. Porque senão eu vou dar desculpa. Que o outro me olhou torto, o outro me traiu, o outro me roubou, o outro me atropelou. Então é o outro é o externo. Então é a minha ação que vai dizer o real momento que eu estou na minha vida. O resto todo é a mente dando um jeito para me convencer a continuar naquela zona de conforto, onde geralmente eu estou na vítima. Então, entre um acontecimento e a reação, deve existir uma pausa. Por isso que nós devemos, ou deveremos viver em estado meditativo. Por quê? Nós nunca iríamos responder com a amígdala cerebral ou com o cérebro reptiliano no lutar ou fugir. Nós traríamos a consciência para uma resposta, mas precisa ter um espaço entre o ocorrido e a ação. E é isso que a meditação, a respiração, a atenção plena no presente faz. Faz com que eu tenha um espaço que eu utilize, ou deixe que esse meu eu superior, a minha sabedoria interna, se expresse. Para isso eu preciso sair do automático. Para isso eu preciso ter momentos que eu me desligue disso. E aí, seguindo, a conclusão. O repouso na verdade. O repouso na verdade. O infinito nunca esteve ausente. Não houve queda, afastamento ou perda real. O infinito não precisa ser recuperado, apenas reconhecido como sempre presente. O fim da busca é o início da paz. O fim da busca é o início da paz. A paz surge quando a busca termina. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a consciência deixou de se confundir com o buscador, que é a mente. Ficou claro, pessoal, essa parte? Naquele começo a gente tinha o 8 em pé. Nesse a gente tem o 8 deitado do infinito, né? Essa questão de você deixar a busca não quer dizer a zona de conforto. Quer dizer que você simplesmente passa a se expressar pela essência. Para isso, eu preciso deixar de todo momento estar me cerceando ou me punindo por não conseguir chegar lá. É esse o grande problema. E isso é uma coisa que algumas pessoas conversam muito comigo. Ah, mas eu não consegui fazer ainda. Ah, mas eu não consegui isso. Ah, mas eu não consegui aquilo. E eu percebo que muitas vezes isso é uma zona de conforto. Por quê? É mais fácil dizer que eu não consegui do que realmente eu tentar. Porque não é possível que você saiba e não faça. É porque você não quer. Essa é a grande questão. Porque se muitas vezes eu ajo na consciência, eu também sei que provavelmente eu me desconecte de pessoas, de situações, eu vá me afastar daquilo que não está vibrando mais na minha frequência. E aí que tá, eu faço uma escolha de continuar onde eu estou ou seguir o meu caminho. Essa é uma coisa muito importante. E aqui a gente traz um convite ao silêncio. A verdade não se explica, ela se revela. Por isso que é muito comum a pessoa perguntar: Igor, mas como? Né? Me fala como. E isso é muito simbólico, porque eu descobri que é impossível você querer ensinar ou dizer para alguém o que ela precisa fazer.
Porque isso vai ser da mente, isso vai ser do ego. Enquanto ela não sentir, ela não vai conseguir se manifestar no que ela é. E o convite final, a pergunta: quem sou eu agora? Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer nome, antes de tentar ser alguém. Eu sou uma consciência. Essa consciência é o que sobrevive à morte do corpo. Então, se ela sobrevive à morte do corpo, e ela é eterna e infinita, é isso que nós devemos buscar nos conectar nesse exato momento. Isso não nos faz largar o mundo, a vida, como ele disse ali antes, mas é nos expressarmos nessa própria vida a partir do reino de Deus. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, quando a gente busca esses ensinamentos, a gente sabe como agir. O problema é que é tão do avesso que nos foi ensinado que a gente literalmente tem que fazer igual aquele 8 que a gente mostrou ali, é virar de cabeça para baixo, basicamente. E isso que é muito difícil. Porque às vezes a gente criou um emaranhamento mental tão forte que eu crio até um ego espiritual para me colocar numa situação aonde eu fico numa zona de conforto. Então, a gente precisa estar pronto para deixar morrer um pouquinho disso a cada dia, para que eu possa encarnar cada vez mais o eu sou, para que eu possa expressar cada vez mais minha sabedoria interna. Para isso, eu preciso estar além do querer, né? Então, enquanto eu reconhecer o eu, meu eu, desde que reconheça uma mente invisível e incorpórea como meu instrumento, desde que continue cheio da verdade, se houver algo errado com meu cérebro ou meu corpo, isso será corrigido. Como? Conheço a verdade em e por intermédio de minha mente. E essa verdade que conheço em minha mente se torna a própria essência e substância do meu corpo, porque a mente é a substância do sentido físico do corpo. A mente não é algo separado e a parte desse corpo. A mente é a essência e a substância dele. Portanto, o que quer que eu transmita à minha mente aparece no corpo. E o que ele quer dizer aqui? Que a minha mente cria a realidade do meu corpo. Então, se a realidade do meu corpo ela não está satisfatória, isso quer dizer que a minha consciência que não se está alimentando essa mente de uma maneira ideal. E por que isso é colocado aqui? Para que a gente tenha esse filtro, porque o corpo é o que a gente enxerga. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando do externo. Então, quando eu olho para o meu externo, automaticamente eu vou ter o espelho do que está acontecendo dentro de mim. Então, a mente é a substância. Mas o que produz essa substância? É a consciência. Deu para compreender, pessoal? E aí, nós chegamos no final da aula, que é uma aula que eu considero uma aula densa, diferente, mas necessária. E eu queria ler uma parte aqui para vocês de algo para a gente encerrar, que é o seguinte. E aí eu peço que vocês ouçam com o coração, porque ela vai resumir muito do que a gente conversou aqui. Se aceitarmos o princípio metafísico de manter a mente em Deus, se nos apegarmos ao lado positivo da vida e deixarmos que o lado negativo seja gradualmente desfeito ou diminuído, descobriremos que nós mesmos governamos nossa vida, nossa mente e nosso corpo. Mas fazemos mais do que isso. Finalmente chega o dia em que não estamos mais pensando, estamos recebendo pensamentos. E é aí que entra o eu que é Deus. Quando Paulo afirmou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele quis dizer que estava, naquele momento, recebendo a vida, instrução, domínio e governo do eu transcendental e invisível. A mente está executando as instruções.
de modo que, em vez de darmos instruções à mente, elas agora estão vindo do eu que realmente somos. Então, podemos deduzir que não estamos realmente pensando. Pensamentos estão surgindo, vindo para nós. Deus não é mente. Mente não é poder. Mas a mente, em seu estado incondicional, é uma transparência perfeita para Deus. Se mantivermos nossa mente imbuída de verdade espiritual e harmonia espiritual, logo descobriremos que não apenas nossa própria mente é uma bênção, mas também a mente de todos os que estão ao nosso alcance. Aqui, quando a gente passa a expressar Deus em mim, como Paulo diz aqui, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu entro no não julgamento, que eu já falei para vocês algumas vezes. E é a partir daí que eu entendo que a mente de todos está ao nosso alcance. E isso quer dizer o quê? Que eu posso me conectar ao outro a partir do momento que eu enxergo ele como Deus também. Como eu enxergo ele como parte do todo também. Então, quando eu faço isso, eu simplesmente dou para o outro aquilo que eu sou. E eu não passo mais a ficar pensando no que é melhor, no que é pior para o fulano, para o ciclano. Eu simplesmente expresso isso. Então, pessoal, o conteúdo, ele fica por aqui. Foi uma aula, digamos assim, difícil de fazer, porque a gente tenta traduzir conceitos que são novos, eu acho que para muitos de nós, e só que esse é o caminho, no sentido de deixar ir esse velho eu, morrer um pouco diariamente essa personalidade, ou digamos assim, que nós vamos aposentando um pouquinho mais o nosso CPF, sabe? E deixando com que esse eu divino se expresse. Porque é nessa personalidade que eu brinco, né, o CPF, que é onde está a dívida, a dor, as crenças, tudo aquilo que nos bloqueia de acessarmos o eu sou, né, ou deixar com que Cristo viva em mim. Então, eu acho muito necessário nesse momento. É óbvio que a gente vai refinar isso nas próximas aulas, trazendo um conceito mais claro do que é consciência e trabalhando muito esse silêncio interior, voltando a fazer as nossas meditações, que eu tenho buscado muito na pós-graduação que é de psicologia positiva, neurociência e mindfulness. E aí a gente vai trazer coisas muito práticas para o dia a dia, práticas de até 1 minuto só por dia, que a pessoa só não faz se quiser, que faz com que a gente acesse essa consciência e que a gente acaba expressando ou se expressando na vida, na hora dos desafios, de uma maneira mais equilibrada e harmônica, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer discordar? Alguém quer dizer alguma coisa? Por favor, pessoal, fiquem muito à vontade para dizer. José Raimundo, fique à vontade, a palavra é sua. Seu microfone está desligado. Esse ensinamento hoje, ele é muito profundo, porque ele escancara a nossa realidade atual do mundo, não só de hoje, como de antes também. Então, tem que ser feita uma verdadeira varredura na nossa mente, nos nossos conceitos, em todos os matizes que limita o nosso pensar, o nosso agir, o nosso ser. Sim. Olha o caminho que Paulo percorreu para chegar num dia e ele falar: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Só que o caminho do Paulo é o caminho do Paulo. O dia que o Raimundo, que o Will quiser chegar a fazer o caminho do Paulo, nós estamos ferrados.
porque o caminho ele é pessoal, único e de cada um. Então, eu fiquei assim maravilhado com essa aula nesse aspecto. E Osho nunca teve tão vivo, né? Verdade. Osho nunca teve tão vivo, porque a base que ele ensina é esse. Então, só que para você entender, compreender, tomar consciência, viver, você tem que esquecer o tempo. Tem que ser dia a dia, momento Nossa, a momento, hora a hora. Como? Sendo você. Então, sim. é muito digno, muito. Você vai acabando com aquelas coisas todas. O simples fato de eu ir no centro espírita e pensar que eu sou melhor, porque eu levanto as mãos em cima de alguém, isso é o ego mais, mais sutil que pode acontecer. Agora, eu posso fazer tudo isso tranquilo, sem problema algum. É exatamente isso. Quando eu penso que a minha mão é a outra, quando eu penso que eu estou lá para isso, quando eu vejo o outro separado de mim, principalmente separado de mim, eu costumo dizer, e para acabar, quando Não. alguém pergunta, mas Raimundo, você, eu falo assim, olha, filha, nós somos todos iguais, nós somos todos doentes, só que tem uma diferença. Nós somos mais doentes que vocês. Sim. Já para tirar toda aquela coisa. E vou parar por aqui, mas é muito profundo. Né? E uma coisa, o Raimundo, que você falou agora que eu fiz uma anotação, mas eu não sei aonde, né? Mas é o seguinte, que diz que quando eu estou numa ação de cura, teoricamente, e eu curo, quer dizer que aquilo não é de Deus, porque o que é de Deus não pode ser modificado. Você entende como é tão sutil esse trem? Porque para a gente se perder, porque a gente às vezes acaba ficando rodando dentro desse ensinamento ou desse ego espiritual, né? Que eu acho que é muito válido a gente tocar e falar, porque qualquer pessoa que busca uma religião, uma doutrina, uma filosofia, a gente está falando de um caminho espiritual, né? Então esse caminho espiritual ele pode te levar a ficar preso na borda desse caminho, né? Que é o que a gente falou. Aí a gente pode chegar lá na frente e achando que vai mergulhar no oceano, lá no reino de Deus, a gente mergulha no abismo. E é isso que eu acho que tem que ser a nossa maior busca, que é podermos mergulhar nisso, cada um dentro do seu caminho, da sua realidade, do seu jeito, mas aqui, como é nessa imagem final, o destino é aquilo ali, né? Então, eu fico feliz com a sua intervenção, fique sempre à vontade. E uma coisa que eu não fiz até hoje, mas que você falou agora, que eu acho muito interessante, é trazer o Osho, porque os ensinamentos dele, em determinado momento, me chocou. E aí, o que eu fiz? Eu deixo ali. Hoje eu consigo compreender um pouco mais, porque a gente vem falando desse caminho da consciência, da maturidade. E eu vou dar uma olhadinha em algumas coisas, e se você quiser me mandar também sobre ele, que calha com isso, a gente traz ele para a aula também. Por quê? Muitas vezes ele foi colocado à margem, concorda? Por quê? Porque ninguém entendia nada. Porque estava preso em algo que era crenças, né? Pudores, e vai. Então, eu agradeço o que você falou e essa dica eu anotei mentalmente aqui. Júnior, você levantou a mão? Quer dizer algo? O Júnior está com a mão levantada ali, né? Eu levantei no início da live, mas tá ok, Ah, foi tudo perfeito. E só agradecer pelos conhecimentos e pelo compartilhamento da experiência. obrigado, Júnior. Sempre bom ver você aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Jefferson, Aline, Mirella, Lena. Pessoal, ficou tudo organizado, bem explicado. Eu queria agradecer a Aline, que aqui geralmente ela não aparece. A Aline, ela me ajuda em toda essa questão das redes sociais, da criação dos slides. Então, eu passo o material para ela e ela cria, né, tudo isso baseado no que a gente gosta. A Aline tem um caminho muito legal nessa área do autoconhecimento. Ela trabalhou com a Elaine Orives, ela trabalhou com a Meire Yamaguchi, e ela faz essa caridade de nos ajudar aqui, de maneira gratuita. Então, eu queria agradecer a ela.
Isso é uma caridade, por acreditar aqui no nosso trabalho, né? No que a gente compartilha. Até porque você ouvindo pessoas que trabalhavam com possíveis referências, a gente entende que muitas vezes uma referência não é tanta referência, né? Então, ela vê aqui muita verdade, e eu queria agradecer, porque o material é bonito, né? O material é bem feito, é uma expertise que eu não tenho. Então, eu agradeço a Aline, né, aqui, na frente de todos, porque é uma caridade que ela faz, não me cobrando nada para ajudar a gente, tá bom? Então, pessoal, podemos ficar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Amanhã ou depois eu vou enviar as próximas 2 aulas, tá? O conteúdo, porque a gente vai esmiuçando para tentar realmente trazer algo que não seja mais do mesmo, e para isso necessita, né, a gente olhar com carinho e rever, que é uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que eu falei com a Sônia hoje, que eu falei assim, eu entendo meus autossabotadores, como o Raimundo falou, cada um tem o seu, certo? Eu entendo os meus. Uma técnica que eu desenvolvi para deixar com que a minha consciência falhe ao invés do meu ego é dormir. Então, eu não consigo, no tempo de uma respiração, agir com consciência. Então, eu sempre deixo para decidir no dia seguinte. Eu preciso uma noite inteira de sono, com a minha consciência, convencer o meu ego que ele precisa se calar para eu não fazer besteira. Essa é uma técnica que eu utilizo. Porque só funciona assim. Senão o Igor ele fica se batendo, né? Então, cada um vai utilizando uma técnica para silenciar esse ego, né? Esse ego espiritual, essa personalidade que sempre quer ter razão, quer sempre bater de frente, quer sempre mostrar que pode ganhar, né? Então, cada um vai criando essa técnica. E aí a gente vai trabalhando coisas aqui muito práticas no dia a dia, para que a gente possa ir acessando diariamente. Respiração consciente durante 1 minuto por dia muda a nossa realidade. Comece 1 minuto por dia realizando isso. Tente fazer isso até a próxima aula. 1 minuto por dia. Pare e respire. Decida respirar aquele 1 minuto. E você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Se você fizer isso por 14 dias, 15 dias, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. E dali a gente vai partindo para um outro nível, né, de aprofundamento, até você se conectar e ouvir, né, estar com o ouvido aberto para receber essa consciência ou essa intuição. E isso é uma prática, todos podem fazer, todos, é prática, é treino, todo mundo nasce com isso aí, não existe privilégios nisso, né, nós somos Deus em ação, basicamente isso, né, Deus individualizado, tá? Então, meu muito obrigado a todos, pessoal. Eu agradeço. Depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, mandem no grupo, mandem áudio, mandem perguntas e a gente vai trocando aqui as nossas figurinhas. É um prazer de verdade. Eu me sinto renovado quando eu falo sobre tudo isso, que eu troco com vocês. Às vezes a gente chega aqui muito cansado, como, por exemplo, eu fiquei aqui no consultório até agora, mas eu saio daqui extremamente renovado. Por quê? A consciência não precisa dormir, a consciência não precisa de descanso, a consciência não precisa de alimentação. E aí você passa a entender ensinamentos como, por exemplo, de Trigueirinho, né? Que quanto mais consciência você expressa, menos tempo você precisa para várias coisas, né? Que a personalidade, o ego, vivendo no estresse, no modo de sobrevivência, necessita tanto, né? Então, até isso faz com que o meu corpo se regenere, o meu, né, eu digo o nosso, se regenere de uma maneira mais fácil quando a consciência está à frente. A gente passa a ter mais vitalidade, né? E que vitalidade? É essa que parte da consciência. Viver pelo ego exige muito esforço, e isso gasta muita energia. Quando eu vivo pela consciência, é mais leve, e automaticamente esse meu tanque ele está sempre mais preenchido. E aí, aqui eu preencho esse meu tanque. Meu muito obrigado a vocês por compartilharem isso comigo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo a todos. Tchau, tchau.